hebraico é o Mashiach, que vem de machar, lambuzar com óleo, separar para um ofício. Que traduzido é o Cristo, que vem do grego Christos, da raiz grega Crio, que é lambuzar com óleo e separar para um ofício. Ô Elias, e essa história de que há uma contradição entre Isaías e Lucas? Porque lá em Isaías está dizendo que ele vai ser chamado de Emanuel. E aí tem um monte de irmãos que chamam irmão Emanuel, né? Tal, não sei o quê, porque e tal. E no Novo Testamento, o anjo Gabriel chega e fala assim, ó, para o José, você vai colocar o nome dele de Jesus. Emanuel ou Jesus? É uma contradição? Bom, não vemos contradição a partir do momento que você volta os seus olhos para essa questão onomatológica. Dentro da onomatologia existe uma área conhecida como polionímia. O que é a polionímia? Polionímia vem de polis, e polis em grego é vários. Por exemplo, uma palavra polissílaba é aquela que tem 4 ou mais sílabas. Então a polionímia vem de polis, vários, mas onomá, que é nome, ou seja, a polionímia ocorre quando você encontra com um indivíduo que tem mais de um nome, 2 nomes, 3 ou até 4, como é os nomes. Deus, por exemplo, tem vários nomes. Jesus tem vários nomes. O próprio Pedro, esse não era o verdadeiro nome dele. Ele tinha o nome de Shimeon, que passa a ser Simão, que passa a ser Simão Bajonas, Simão Pedro, Quefas. Veja, quantos nomes agregados a uma mesma pessoa. No caso de Jesus, realmente nós temos ali em Isaías capítulo 7, versículo 14, como uma profecia de dupla referência. Em princípio, ela tem a ver com Acás, mas quando nós vamos para o Novo Testamento, principalmente em Mateus capítulo 1, versículo 23, nós vemos o cumprimento literal desta profecia na pessoa do Filho de Deus. E ali ele também é chamado de Emanuel. Mas se você ver o versículo de número 20 do capítulo 1 de Mateus e Lucas 1:31, o anjo diz que o nome dele seria Jesus. Afinal, Jesus ou Emanuel? As duas coisas. Tanto Jesus quanto Emanuel, levando em consideração essa transposição do abismo cultural em que uma pessoa tinha mais de 2, 3, 4 nomes. É como, por exemplo, uma outra curiosidade que aparece no livro do Apocalipse. João é convidado a subir até o céu. Chegando lá no céu, ele vê um trono e alguém que está sentado sobre o trono. E ao redor deste trono tem 4 tronos e depois mais 24 tronos. E aí João, no capítulo 5, ele chora muito porque aquele que está sentado sobre o trono trazia um livro que estava selado e ninguém podia olhar para ele, ninguém podia abrir esse livro. E ele estava curioso, como todos nós, para saber o conteúdo deste livro. Quando então um dos 24 anciãos diz assim para João: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu, e ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E quando João vai olhar o leão da tribo de Judá, o que é que ele contempla? Ele contempla um cordeiro. Agora, é leão ou é o cordeiro? Não aparece? Não parece aparentemente contraditório? Por que não é contraditório? Porque Jesus agregava as duas figuras em si. Ele tanto é o leão da tribo de Judá, que inclusive todas as tribos elas têm um brasão. E o brasão da tribo de Judá é justamente o leão. Mas por que Jesus também é o cordeiro? Porque em João capítulo 1, versículo 29, quando João vê Jesus que está se aproximando, ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, ele é o nosso cordeiro, o cordeiro pascual, e é também o leão da tribo de Judá. Maravilha, maravilha. Vamos lá.